aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Da Minha Biblioteca para a Sua. E como eu fiz a enquete lá no Instagram, se você viu, você já sabe qual vai ser o título desta semana. Bem, nós temos aqui o livro A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates. Eu devo estar falando o nome dele errado, mas enfim. É um livro com temática de contexto histórico, então se você assistiu o vídeo anterior a este, eu falo um pouquinho sobre o contexto histórico deste livro, então se você perdeu, volta lá e assiste para complementar também este vídeo aqui. Bem, ele conta a história do Hiram, que é um mestiço. A mãe dele era escrava nos Estados Unidos, na região sul, e o pai dele era o dono da fazenda Lockless. E era uma região que ele cresceu ali, né? Então ele teve muitas perdas. A mãe dele foi vendida depois, a irmã da mãe dele, a tia. E aí, num determinado momento, o pai dele resolve levar ele pra mansão, né? E ele ali, então, é filho do dono da casa, né? Mas ele vai ser meio que um criado, né? E ele vai passar a cuidar do irmão. Então, ele tem algumas habilidades muito interessantes, uma memória espetacular e ele chama a atenção e o pai dele resolve ensiná-lo a ler e a escrever, ensinar o básico, para ele poder auxiliar o irmão branco dele, né? O Maynard. E neste momento ele aprende, ele gosta, ele se interessa e aí ele passa depois todo o resto da vida auxiliando o irmão, né? A se vestir, a hora de dormir, as refeições, tirava o irmão das enrascadas que ele se colocava. E enfim, era essa a vida do Hiram. Mas sempre muito pensando naquela coisa toda, né? Da liberdade, de quem ele era. E num determinado momento, quando o Maynard ele resolve sair aí para dar as suas voltas do dia, da noite lá numa corrida, ele queria ganhar de volta o prestígio, isso e aquilo. E eles estão voltando para casa e como se uma força de atração levasse o Hiram, que estava conduzindo ali a carruagem, né? O carro, caísse no rio Guzi. E ali nesse momento, nessa queda, praticamente era para os dois terem morrido, a correnteza muito forte e tudo mais, mas o Hiram consegue sobreviver e para ele até então é um mistério como ele consegue sair do rio, do meio da correnteza. E agora então ele demorou bastante tempo ali para se recuperar, perdeu o irmão, né? E agora o pai começa a fazer alguns acordos, se encontra muito com uma outra moça que casaria com o Maynard. Tudo isso tinha um plano por trás, né? E na verdade, o Hiram meio que cansado, ele pega a moça lá que tinha uma outra história meio tenebrosa assim por trás da vida dela também. E eles tentam fugir, eles são traídos e eles são presos. Bem, a Sofia, que foi que fugiu com ele e voltou pra fazenda, a moça conseguiu... Eu não fugi o nome dela agora. Ela consegue fazer o pai do Hiram aceitar a moça de volta. E o Hiram, ele passa por uma outra... Todo um preparo, né? Algo de produção, porque ele tem um dom característico que tem a ver com a água, né? E aí o porquê do nome do livro, né? A Dança da Água, tem a ver com essa ação, esse dom que ele tem. Então, leia lá para você descobrir também. E então ele passa a conhecer a clandestinidade, que era um grupo de pessoas responsáveis por ajudar os negros que queriam fugir, ou os que estavam fugindo, levando eles para o norte. Então eles usavam as trilhas ali dos negros que fugiam, né? Então isso acontecia, era muito comum no contexto histórico, né? Os negros fugirem dos Estados Unidos do sul para o norte, porque no norte não havia escravidão e os negros lá eram vistos como outros seres humanos normais, né? Então lá eles poderiam construir família, ter um trabalho, ter uma casa,
Mas também acontecia que muitos brancos iam do sul até o norte para caçar negros. Então ele não queria saber se aquele negro era fugitivo ou não. Ele pegava qualquer um e levava. Aí a gente tem, por exemplo, a história dos 12 anos de escravidão. É uma história que aconteceu nesse mesmo contexto, né? Só que ele já era nortista, ele já vivia lá e viveu 12 anos na escravidão no sul até ele conseguir sair deste contexto. Então, ele vai conhecer esses caminhos, ele vai aprender a usar o dom dele para promover mais ajuda. E aí o autor coloca nessa história uma personagem que de fato existiu. Pelo menos ele faz uma, não sei se seria uma homenagem, mas ele faz uma referência a ela, que é a Harriet Tubman. Que no livro ele chama de Moses, né? Entre as muitas formas como ela era chamada, era Moses. Ela usava, a Harriet, de verdade, ela ajudou mais de 70 negros a fugirem por essas rodas aí, pelo underground, né? Road. E aí ela usava como código de contato entre os grupos frases da canção Go Down Moses, que é uma música aí que é um negro spiritual muito famoso, conhecido também. Tem uma gravação do Louis Armstrong muito boa, que você pode assistir, vale ouvir, ver no YouTube, enfim. E conta a história de quando o povo hebreu foi tirado do Egito, né? Então, let my people go, né? O pedido de Moisés pro faraó. E ela usava trechos dessa música nos contatos, né, como toque secreto, né, frases secretas aí entre eles, para eles se identificarem quem fazia parte da causa. E ele coloca ela aqui, ela também tem o mesmo dom que o Hiram, então é uma história que tem um contexto histórico muito bom, que deveria ser lembrado, preservado e colocado de volta na nossa realidade, né? A gente tem muito racismo hoje, muitos negros ainda têm dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar no estado, no país que vivem, e quando encontram ainda só passam por vários tipos de assédio e preconceitos. Então é importante a gente ter essas histórias e entender o que essas pessoas passaram, né? E buscar, né, equilibrar essa sociedade para ela ser um pouco mais igualitária em oportunidades e em respeito, né, a todos. Gostaram aí do livro? Se você já leu, gente, deixa aí o que você achou. E para quem não é assinante do Clube Intrínsecos, esse livro daqui a alguns dias, acho que uns 2 meses mais ou menos, ele vai estar disponível para você poder comprar. Não perca a oportunidade, porque esse livro aqui ele é muito bom, vale muito a leitura, tá bom? Até mais!